Graça e paz, amém? Louvado seja Deus, mais um dia que Ele nos concede estar na presença dEle, para junto adorarmos, né? Somente aquele que é merecedor dessa honra, dessa glória, desse louvor. Como os irmãos que porventura estejam fora do tempo, possam chegar-se aqui para cultuarmos o Teu nome. Você que está ao alcance de nossas vozes também, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e sua família. Estaremos orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor, que passamos em Tua casa, desde a parte da manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, pelos Teus filhos que se fazem presente, por aqueles que estão a caminho daqui, por aqueles, Deus, que estão nos assistindo através desta live, que o Espírito Santo de Deus possa alcançá-lo, Deus, e fazer transformações de vida, Deus. A começar, Deus, por mim, que Deus possa, Deus, derramar a Tua unção sobre minha vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Abençoe tudo que há de ser feito nesta Tua casa, neste dia, nesta noite, os louvores, a palavra ministrada, que tudo, Deus, possa chegar ao Teu trono de glória. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos por de pé, aqueles que puderem. Vamos estar lendo um texto bem conhecido, Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 7. Em tempos tão difíceis, né, que estamos vivendo, né, ultimamente, né, tantas notícias ruins, né, mas que possamos ter o nosso foco naquele que pagou um alto preço por nós, né, e não nos deixa sozinhos, não estamos sozinhos nessa guerra. Ele está conosco todos os dias, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de que os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Amém? Por amor a mim e você que está nos assistindo, ele padeceu tudo isso, né? Tão somente por nos amar. Não éramos merecedores dessa graça de Deus, mas ele nos amou de tal maneira, né, que deu o seu Filho para morrer por nós. Por isso estamos aqui essa noite. Então, esta noite, se desprenda de tudo que está lá fora e tão somente adora aquele que é merecedor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Convido o mistério de louvor nesse momento. Vamos estar adorando ao Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria que nessa noite nós viemos até esse lugar, não para reencontrar pessoas, não para cantar bonito ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas nessa noite o Senhor separou um povo nesse lugar para adorá-lo, e que essa adoração seja em espírito e verdade, seja com alegria, com gratidão, com reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então que nessa noite o louvor saia de dentro do teu espírito, seja um louvor de gratidão, de louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos.
adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele foi o plano perfeito, né? Para salvar a mim e a você. Muito obrigado, Deus, por ter me salvado. Obrigada, Jesus. Obrigado, Deus, por ter salvado a minha família. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por ter salvado a tua igreja, a hora Aleluia. reunida. Obrigado, Deus, por aqueles que vão te aceitar. No nome do teu filho Jesus. Nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Plano pra salvar
salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me levou. Oh, Jesus! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou o preço da minha salvação.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar. 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 Eles não se abalam. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Prestando atenção na letra, nada vai nos separar do amor do nosso Deus. Amém? Há algum aniversariante desta semana aí no templo? Desta semana agora? Domingo até hoje? Até ontem, sábado, né? Não? Amém, né? Ninguém ficou mais velho, isso é bom. Ó, tô falando. A mesma pessoa, a irmã Sara, né? Convido a irmã Carol, ora aqui pela Sara, por favor. Mais um ano de vida, os irmãos possam estender suas mãos para cá, mesmo assentados. Pode ficar aqui no meio, Sara, por favor. Fica aqui no meio.
Oremos. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Quero agradecer por cada irmão do Senhor Jesus que chegou aqui, Pai. E quero pedir por aqueles, Pai, que não puderam chegar, vir hoje por algum motivo, Senhor. Queremos agradecer também, Pai, pela vida da Sara, Pai. Obrigada, Pai, por mais um ano de vida, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor fez na vida dela. O Senhor sempre esteve presente, não deixou que nada faltasse. Gostaria de pedir que esse ano, Pai, os próximos que virão possam ser de bênção, Pai. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, essas promessas na vida dela, Pai. Que o Senhor possa ser nos estudos, Pai, na família, Senhor, no relacionamento, Pai. Que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, dando sabedoria à tua filha, Pai. Que as pessoas de fora, Senhor, possam testemunhar, Senhor, e conhecer o Senhor através da vida dela, Pai. Por favor, é isso que eu oro e peço, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um momento muito especial agora, o momento dos nossos dízimos e ofertas. E pareça, eu gostaria de chamar o pastor Valdir, né? Juntamente com o Marco, ele está adorando o Senhor essa noite com o cântico. Muito bom vê-lo novamente aqui à frente, né? Há um bom tempo que ele não canta conosco. Pastor Valdir. Pastor Valdir. Irmão, tem bastante tempo que nós não estamos aqui na frente, né? Mas sempre nosso coração se enche de alegria, porque quando nós estamos louvando ao Senhor, a igreja está louvando com a gente sente a presença de Deus, sentimos que o Senhor está operando realmente nesse lugar. Irmão, nós vamos agora fazer um aquecimento. Aquele hino canta há um doce espírito aqui. Vamos cantar. Há um doce espírito aqui. Isso. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos receber a presença de Jesus. A presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença. Doce presença. Oh, presença santa. Venha sobre nós. Vem sobre nós, enchendo-nos no teu poder. Aleluia. Te adorarei por sua presença aqui. Nossos corações, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus e com isso estamos alegres, porque nós estamos aqui cantando e o Senhor está sendo glorificado através do nosso cântico. Cadê a palma? Eu
conheço muita gente que é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza e o sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Mais uma vez. Eu conheço muita gente triste, diz que é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem alegria. Alegria, alegria, todo dia, estou cantando, estou exaltando a Deus o meu bem. Alegria, alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Jesus merece a glória. O crente fica alegre mesmo em tribulação. Não vem a luta e paz, tem vitória então. O que não tem Jesus pode chorar, quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo que eu estou cantando, eu não vou parar. Alegria, alegria, todo dia, estou cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. O crente fica alegre mesmo estando em tribulação. Não vem a luta e passa, tem vitória então. O que não tem Jesus pode chorar, quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo é que eu estou cantando e não posso parar. Alegria, 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 todo dia, estou cantando, estou exaltando o meu bem. Todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Alegria, todo dia, do meu bem. Todo dia, alegria, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Mas olha, só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Aleluia, glorificado seja o Glória a Senhor. Deus. Jesus é de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós ficamos alegres quando louvamos o Senhor e sabemos que Ele está recebendo dos altos céus, está recebendo nosso louvor e toda a adoração que a igreja está dedicando a Ele. Irmãos, muito obrigado. Glória a Deus. Alegria todo dia, né? Jesus no coração. Amém? Deixa eu convidar o pastor Paulo Ricardo, que está aqui à frente. Vamos estar orando pelo dízimo e as ofertas e vamos entregar ao pastor para trazer a palavra de Deus essa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esses minutos que estamos passando em Tua casa, Deus, te adorando em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, pelos Teus filhos que puderam chegar até aqui.
Ó Pai, muito obrigado agora, Deus, pelos dízimos e as ofertas aqui, Deus, depositadas diante do teu altar. Só posso, Deus, estar abençoando a tua igreja, Pai querido. Agora, Deus, toma o teu servo, o pastor Paulo Ricardo. Fala o coração dele, Deus, para que possa dizer palavras vindas dos altos céus para a tua igreja. E possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, pelo poder que há no nome do seu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo, ora agradecido. Amém. Graça e paz, meus amados. Oi? Graça e paz, amados. Estamos aqui, o pastor Valdir acabou de cantar. Alegria, todo dia, certo? Quarta-feira eu falei que crente não pode ser emo. Lembra disso que eu falei quarta-feira? Eu tô triste, tem que fazer carinha de triste. A gente está aqui por causa do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Glorificado seja Deus. Sou muito grato a você por você estar presente, mas eu também estou aqui nessa noite com um desejo muito claro no coração de estar orando pelos irmãos que estão ausentes. Temos alguns irmãos, como a diaconisa Ruth, como é que está? Depois você me fala aí. Hoje de manhã ela não veio, falou, pastor, não pude estar. Diaconisa Elisângela, né, que diagnosticada com dengue. Nossa irmã Natália encontra-se internada no hospital, tratando pneumonia, né? Então, tem alguns irmãos aí que estão ausentes, né? Justificadamente. Nossos diáconos também chegaram agora também de viagem, estavam viajando. Então, eu queria orar, né? Eu quero que você fique em pé, ore, feche os teus olhos, vamos orar comigo. Se alguém puder já desligar aquele ventilador ali para mim, por favor. Então, nós vamos fazer um momento de oração por essas vidas, pedindo ao Senhor. E logo após, já vou estar lendo a palavra para entrar na ministração da palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque é um privilégio, ó Deus, enorme, ó Deus, um privilégio, ó Deus, maravilhoso, ó Deus, estarmos aqui cultuando ao Senhor, Deus, presencialmente. Mas também, Senhor, nessa noite, ó Pai, nós levantamos um clamor em favor dos Teus filhos, ó Pai, que não puderam estar aqui presente, seja qual for o motivo, mas em especial sobre aqueles, ó Deus, que estão lutando, ó Deus, contra uma enfermidade nesse momento. Faço menção, ó Deus, da diaconisa Ruth, faço menção da irmã Natália, faço menção, ó Deus, da nossa diaconisa Elisângela, dentre outros, ó Pai, nossa diaconisa Denilda. Ó Deus, lhe pedimos, Pai querido, que o Senhor bondosamente entre, ó Deus, na vida, ó Deus, dos Teus filhos e faça maravilhas, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga uma palavra nessa noite de cura para os Teus filhos. Ó Deus, colocamos eles aos Teus cuidados e lhe pedimos, Pai, faça maravilhas nessa noite, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. E agora, Senhor, quando estaremos ministrando a Tua palavra, usa a nossa vida, que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar com a Tua igreja nessa noite. Nós te pedimos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorificado seja Deus. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 25, verso 14, até o verso 30. Estou numa série de mensagens sobre a volta de Cristo. E essa é a segunda mensagem que fala como se preparar para a volta de Cristo. Como está preparado para a volta de Cristo. Cristo voltando hoje, tu estás preparado? Cristo voltando hoje, como Ele vai te achar? Eu queria nessa noite fazer menção desse texto, parábola dos talentos. Salvo engano, já preguei umas 2 vezes nesse texto, mas cada vez que você prega, cada vez que você lê, cada vez que você estuda, mais Deus ministra no nosso coração. Então vamos ler a palavra do Senhor, e o tema nessa noite é como estar preparado para a volta
do Senhor Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor não é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Você pode repetir esse último versículo, em nome de Jesus? Para você não ficar muito magoado com o teu pastor, lê o versículo 23. Então o Senhor disse: sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Você ficou mais feliz comigo agora? Amém? Pode sentar. Graças a Deus. É porque a gente costuma, dar muita ênfase em algum texto. E esse texto, logo no final dele, ele é muito forte. Mas eu queria nessa noite pensar com você de que Deus, Ele quer nos encontrar preparados. A sua volta é certa. O dia, a hora, ninguém sabe. A gente não tem como mensurar, não tem como colocar em papel quando vai ser. A grande questão nesse tempo que estou pregando da mensagem da volta de Cristo é que nós precisamos estar prontos, preparados. Nós precisamos estar ativos. E na hora que o Senhor nos chamar, chegarmos na sua presença sem nenhuma dificuldade. É muito interessante porque quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós precisamos chegar na tranquilidade, chegar bem, porque muitos vão ficar preocupados com esse dia.
Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos preparados. Estarmos preparados para esse grande dia. Então Jesus chega nessa parábola, ele conta essa terceira parábola, ou quarta, dependendo do que a gente entende do que ele já contou. Ele chega nessa parábola e ele conta uma parábola para ilustrar a sua volta. Ele fala de 3 pessoas, ou melhor, de 4. Do Senhor que pegou e deu os seus bens a 3 pessoas. Quando você olha para esse texto, você percebe que 2 pessoas daqueles que receberam, 2 servos, receberam o afirmativo de Deus, mas um recebeu o negativo do seu Senhor. Quando Jesus faz isso, ele está justamente nos ensinando que nós precisamos não fazer como esse último servo. A verdade, a gente precisa fazer como os 2 primeiros. E quando Jesus fala justamente desse talento, eu queria pensar algumas verdades para te trazer à tona aquilo que ele quis explicar aqui. Primeira verdade que eu quero destacar é que a parábola é chamada da parábola dos talentos. O talento, na antiguidade, ele tinha um significado, hoje tem outro. Hoje, por exemplo, as pessoas dizem que é um talento você, por exemplo, tocar um violão, você ter uma habilidade para dar aula, Deus te deu um talento. Hoje o mundo ocidental, hoje o mundo em si, ele pegou essa observação e começou a colocar como essas habilidades. Mas quando Jesus está citando essa parábola, Jesus está falando de uma unidade de peso ou de dinheiro. Quando Jesus, se a gente for pensar na unidade de peso na antiguidade, um talento equivalia de 26 a 36 quilos de ouro ou prata. Era algo muito valioso. Para os irmãos terem uma ideia, um talento, ele era equivalente a 26 ou 36 quilos de prata ou ouro. E equivalia justamente a 6.000 denários. 6.000 denários, praticamente, se você falar que um trabalhador ganha 1 denário no seu dia, significa que são, na verdade, mais ou menos 18 anos de trabalho de um trabalhador. A palavra do Senhor diz que Jesus cita que aquele Senhor deu a um 5, deu a outro 2 e deu a outro 1 talento. E quando você olha para esse texto, você percebe que esse Senhor que está sendo citado aqui é o Senhor nosso Deus. Ele pega os seus servos, ele fala o seguinte: está aqui os seus talentos, está aqui aquilo que eu estou dando para você, eu vou ir, mas um dia eu volto. Eu estou indo, mas um dia eu vou voltar. E quando você pensa que esse Senhor, ele é o nosso Deus, dando a esses talentos a nós, significa dizer que um dia nós estaremos prestando contas. Mas se você for olhar a parábola, você começa a ficar na dúvida. Pastor, Deus está falando, Cristo está falando somente das minhas habilidades, porque chega no final da parábola, a palavra do Senhor diz que aquele servo inútil, a Bíblia diz que ele foi lançado no lugar onde havia choro e ranger de dentes. Não tem outro lugar na Bíblia que a Bíblia cita que não seja o inferno. Então não pode só estar falando dos talentos, das habilidades. Há um entendimento claro de que quando Jesus está fazendo essa aplicação dessa parábola, Jesus está citando justamente tanto a oportunidade de se relacionar com Ele, quanto as habilidades e as coisas que Ele nos dá para cuidar. Então significa dizer
que ele chega para nós, esse Senhor dá uma vida, esse Senhor dá condições, esse Senhor dá oportunidade, esse Senhor dá talento, esse Senhor dá habilidades para nós, mas um dia ele vai vir cobrar todas as coisas que ele deixou aos nossos cuidados. E aí a gente vai ter, diante desse Senhor, o diagnóstico do que nós vamos receber. E vai acontecer naquele dia que muitos vão chegar e falar: Senhor, aqui está aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu 70, 80 anos, 90 anos para viver aqui. O Senhor falou comigo, o Senhor ministrou a sua palavra, mas eu fiz pouco caso de ti. Eu não quis me relacionar com o Senhor. Vai chegar naquele tempo pessoas vindo e chegando, dizendo para o Senhor assim: olha, o Senhor me deu talento para cantar, mas eu não quis cantar para o Senhor. Vai chegar naquele tempo pessoas que teve habilidade para fazer alguma coisa para o Senhor, e não chegaram e não fizeram, e vão chegar ali diante do Senhor e vai receber essa negativa, porque primeira coisa, o bem maior, a vida, não quis se relacionar com o Senhor. Mas também vai chegar naquele momento aquelas pessoas que entenderam que Deus deu a oportunidade a elas entregaram a sua vida a Jesus, elas receberam do Senhor o seu talento, elas receberam do Senhor algo para fazer para Ele, e Ele vai chegar não de mãos vazias, mas vai apresentar: Senhor, está aqui o que o Senhor me deu. E o Senhor vai dizer para ele assim: vem, entra na alegria do seu Senhor. Quando Jesus ministra essa parábola, Jesus está citando, primeiramente, da nossa vida, do que temos, da oportunidade que temos. Em segundo lugar, ele cita justamente aquilo que ele nos dá. E, querido, esse Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia ele vai voltar para nos chamar à responsabilidade. E então ele vai chegar para o pastor vai ser o primeiro. Vamos começar logo pelo pastor. Pastor Fuli, o que você fez com o teu ministério? Pastor Fuli, o que você fez com a família que eu te dei? Pastor Fuli, o que você fez? Você era servo mesmo? Você era crente mesmo? Ou você só pregava lá domingo à noite para dizer porque o pessoal tinha que fazer e você não fazia nada? Vai ser mais ou menos dessa forma que Jesus vai chegar para mim e vai falar assim: eu te dei um talento, eu te dei uma intelectualidade, eu te dei condições de estudar, eu te dei condições de tocar um violão, eu te dei condições de cantar, e você, o que você fez? Mais ou menos dessa forma que vai acontecer. E eu quero trazer nessa noite algumas verdades ainda desse texto. Olha o que diz o versículo 14, e eu já entro no texto. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Primeira coisa, não era dos servos os bens. Os bens eram de quem? Do Senhor. Então nós somos, na verdade, mordomos. Nós somos, na verdade, aquele que cuida dos bens do Senhor. Nós somos, na verdade, aquele que tem a oportunidade. Na verdade, ele diz assim que ele confiou os seus bens a nós. Ele confiou o que era dele a cada um de nós. A primeira verdade é que ele nos dá os seus bens. A segunda verdade é que ele confiou aos nossos cuidados. É uma coisa muito clara, interessante, é que Deus, ele olhou para você, ele te deu vida, e ele falou assim: essa pessoa aqui, eu quero abençoar dessa forma, eu quero que ela cuide. Ele confiou. Confiança é uma coisa que é difícil você recuperar depois. Quando nós falamos, por exemplo, quando alguém perde a confiança em nós, como é difícil alguém acreditar em nós, como é difícil alguém acreditar em uma pessoa que quebrou a sua confiança. Olha o que Deus fez conosco. Deus confiou uma vida, Deus confiou dons e talentos para nós, Deus confiou uma família para cuidarmos,
Deus confiou esse tempo tão maravilhoso para vivermos, porque, convenhamos, viver nesse tempo presente é muito bom. Hoje você tem tudo quanto é facilidade, Deus confiou isso a nós, e Ele está dizendo assim, eu confiei. Interessante que você olha, o Senhor vai, abençoa, entrega os bens, mas não fica em cima. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade de cuidar dos servos, a responsabilidade de cuidar minha é tua. Isso é interessante, porque diz a palavra do Senhor que Ele não ficou de olho. Na verdade, quer dizer o seguinte, Ele confiou. Confiança, a gente não quebra. Os servos não podem quebrar a confiança do seu Senhor, porque o seu Senhor não vai querer do seu lado. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu os bens. Mas olha que, quando Ele dá os bens, a palavra do Senhor diz que Ele deu 5 a um, deu 2 a outro e deu 1 a outro. E você olha para mim e pensa, pastor, Deus foi injusto. Deus não foi injusto, porque Ele olhou para cada um de nós. E a palavra do Senhor diz, nesse ponto, que o Senhor pega e fala, né, e ganhou, diz a palavra do Senhor, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Deus só nos dá aquilo que nós podemos carregar. Deus só nos dá aquilo que Ele confia em nos dar. E é um parâmetro para o julgamento dele, porque Ele não vai julgar a gente por aquilo que Ele não deu. Ele não vai julgar a gente por aquilo que Ele não confiou nas nossas mãos. Ninguém aqui, por exemplo, se Deus chamou você para viver uma vida em louvor e adoração, para cantar uma música, Deus não vai te cobrar como pregador. Pode contar com isso. E a palavra do Senhor diz que Deus deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Não tem no reino de Deus e não tem no mundo pessoa igual, mas no reino de Deus não tem servo igual. Cada servo tem a sua característica. Cada servo tem aquilo que Deus lhe dá. Aí você para e pensa comigo, mas pastor, Deus foi muito bom com aquele que ganhou 5. Deus foi muito bom com aquele que ganhou 2. Mas Deus também foi muito bom com aquele que ganhou 1. Porque aquele que ganhou 1, tinha a mesma oportunidade do que ganhou 2, do que ganhou 5. O que ele tinha que fazer era cuidar. O que ele tinha que fazer era colocar a mão. A palavra do Senhor me mostra que Deus, Ele não foi injusto, Ele foi justo. Porque Ele olhou para aquele servo, Ele olhou para mim e para você e falou, olha, você vai fazer isso para mim. É isso que eu estou dando a você. É isso que eu estou capacitando você. Então você pega, cuida, porque eu estou confiando em você, mas daqui a pouco eu vou voltar. Daqui a pouco eu vou chamar você para a prestação de contas. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não foi injusto. Ele olhou para cada um de nós e nos deu segundo a nossa capacidade. Isso mostra que Deus não nos transforma em anjos. Deus não nos transforma em super-homens. É de acordo com a nossa capacidade. É de acordo com aquilo que eu posso fazer. Deus nunca vai dar para nós algo que Ele nunca vai cobrar de nós, algo que Ele não nos deu. Então fica uma coisa muito clara, e se você para pensar, só o que ele ganhou foi mais ou menos 18 anos de um trabalhador. Ele também não ganhou pouco. E você acha que aquilo que Deus te deu é pouco? Você acha que a oportunidade que Deus está te dando hoje, de estar aqui ouvindo a palavra, de estar nesse tempo presente, a gente precisa parar de reclamar do tempo, porque o tempo está bom demais. Esse Brasil é muito maravilhoso. Esse tempo eu espero em nome de Jesus que melhore, que não piore, mas mesmo assim, do jeito que estamos hoje,
nós estamos no tempo bom. Você já parou para ver que Deus já te deu essa oportunidade aqui, e você está num lugar bom para viver, você está vivendo num lugar bom, você tem a oportunidade de ouvir a palavra, você tem a oportunidade de se relacionar, você, por exemplo, tem a oportunidade hoje de ter Bíblia para tudo quanto é lado. Você instala a Bíblia no Kindle, você instala a Bíblia no tablet, você instala a Bíblia no computador, no celular, você tem Bíblia de papel, você tem Bíblia até se você passar ali e pedir uma Bíblia, o vizinho vai chegar para você, vai te dar uma Bíblia. Ele nunca foi crente, nunca entrou na igreja, mas ele tem uma Bíblia para te dar. Você está num tempo muito bom. A gente não tem por que reclamar. O que a gente tem que fazer é cuidar daquilo que Deus deixou para nós. E talvez Deus chamou alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus já chamou para fazer alguma coisa para Ele. E talvez não seja aquele negócio que chame muita atenção, porque, Senhor, o Senhor deu 5 para um, deu 2 para outro, mas para mim o Senhor me deu aquele negócio bem pequenininho lá atrás, lá dos bastidores. Mas é isso que Deus pega e quer que nós venhamos cuidar. É isso que Deus tem nos chamado a responsabilidade. A palavra do Senhor diz que Deus dá segundo a capacidade de cada um, e não segundo o que Ele quer. Ou melhor, não segundo a capacidade de Deus, mas segundo a capacidade nossa, humana. A palavra do Senhor mostra que aquele que ganhou ganhou muita coisa, porque ele ganhou aqui equivalente a 18 anos de trabalho de um trabalhador, ou seja, algo muito precioso. Talvez a gente pense que o que a gente ganhou é pouco. Talvez a gente esteja olhando para o de 5. Talvez a gente esteja olhando para o de 2. Quem dera fosse um Billy Graham. Billy Graham morreu, acabou. Se Deus vai levantar outro Billy Graham, só a história vai dizer. Deus não me chamou para ser Billy Graham. Deus não te chamou para ser Billy Graham. Deus não te chamou para ser o melhor guitarrista, mas Deus te chamou para você fazer aquilo que Ele colocou para você fazer. A palavra do Senhor mostra que esse Deus sabe o que faz. Se você quer saber uma coisa, essa parábola deixa uma coisa muito clara. Quem dá é Deus, Ele sabe o que faz, na hora que Ele faz, e quando Ele faz, e com quem Ele faz. Eu tenho certeza que a Bíblia me mostra, por exemplo, 3, um que ganhou 5, o que ganhou 2 e o que ganhou 1. Eu tenho certeza que ninguém ficou de fora. Você pode falar, porque a parábola dos talentos, Jesus nos diz assim, olha, teve um que não ganhou nenhum. Jesus falou assim, teve um que ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. Alguma coisa Deus te deu. Alguma coisa para fazer nesse reino Deus te chamou. E a pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Qual é a tua atitude? Porque a palavra do Senhor mostra que Deus ele faz tudo perfeito. Deus ele chama uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para ministradores, outros para operadores de cura, outros para pregar o seu evangelho, outros para discípulos, e aí vai. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele faz tudo perfeito. Na verdade, destaco mais uma verdade. Não é o que temos, é o que fazemos com o que temos. Porque a gente pode falar, Senhor, é pequeno, mas na verdade não é o que temos, é o que fazemos com o que temos. A palavra do Senhor diz que esse Senhor é o mesmo, a oportunidade é a mesma, Ele deu tudo, Ele faz tudo perfeito. A palavra diz que Deus dá uma sentença. Eu queria destacar com você a sentença que Ele dá. Versículo 19, eu quero destacar algo desse texto ainda. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com ele. É uma coisa que fica muito clara. Depois de muito tempo, o tempo passa. E se a gente não vigiar, a gente passa com o tempo. A gente não presta atenção no tempo. A Bíblia diz que esse Senhor deu tempo. E a palavra do Senhor diz que depois de muito tempo.
Significa dizer que Deus deu tempo para todo mundo. Deus deu tempo para os três avaliarem e o que eles iriam fazer com aquilo que eles tinham dado, que o Senhor tinha dado. O tempo foi dado, a oportunidade foi dada. Ninguém poderá dizer que não teve tempo. Ninguém poderá dizer que não teve tempo de se preparar. Ninguém poderá dizer que não teve tempo de cuidar daquilo que Deus deu. Ninguém poderá dizer que não teve tempo para fazer algo para o Senhor. A palavra do Senhor diz que depois de muito tempo, amados, esse muito tempo é um tempo que tem o seu início e tem o seu fim. É o tempo em que Deus nos dá para cuidarmos daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas um dia esse tempo vai se findar. Um dia a palavra do Senhor diz que esse Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, diz a palavra do Senhor, de acordo com a parábola, Ele vai vir fazer o quê? Ajustes de conta. Vamos sentar com Ele e prestar contas. O tempo passa. O tempo, nesse caso de que Jesus está falando, vai ter um fim. E Ele vai chamar a cada um a sua responsabilidade. O que teve 5 foi chamado a responsabilidade. O que teve 3 foi, o que teve 2 foi chamado a responsabilidade. O que teve 1 foi chamado a responsabilidade. E a palavra do Senhor diz que Ele vai chamar a responsabilidade de cada um de nós. Agora tome cuidado com o tempo, porque ele passa e não volta. E cada vez mais nós vamos nos esquecendo daquilo que Deus tem colocado para nós. Cuidado com o tempo, porque essa questão aqui do tempo passa, mas a dívida fica. E a nossa dívida, de acordo com essa parábola, é nos apresentarmos a Deus daquilo que Ele nos deu e o que fizemos daquilo que Ele nos deu. E vai ter gente que, por exemplo, vai passar o tempo e vai esquecer de tudo. Não vai querer saber de fazer o que Deus está mandando fazer. Não vai querer saber de se encontrar com Deus. Vai ter gente que vai passar 70, 80 anos nesse tempo e não vai querer se relacionar com Deus. Vai ter gente que vai passar 70, 80 anos, tiver habilidades, foram chamados a pregar, foram chamados a cantar, foram chamados a dar aula, mas pegaram, fizeram igual esse servo, foram lá, cavaram, enterraram o talento e o tempo vai passando. Sabe o que acontece? Parece que quando a gente está assim com uma conta, quando chega uma conta no início do mês, e você pega, bota ela em cima lá, e você fala assim para ela assim, daqui a pouco eu te pago, daqui a pouco eu me acerto a minha dívida contigo, daqui a pouco eu vou lá e quito essa pendência que tenho. Passa um mês, você vai lá e olha para a conta, depois eu te pago. Passa outro mês, daqui a pouco você fala assim, daqui a pouco eu vou lá e faço. Passa um tempo, a conta vai, e os juros vão correndo. Isso é o que acontece na nossa vida. Não sei se você já deixou de pagar a conta de luz. Alguém já deixou de pagar a conta de luz? Eu já esqueci de pagar a conta de luz. E aí, quando eu esqueci de pagar a conta de luz, venceu 2 contas de luz. Quando eu pagava tudo certinho, a Light bateu lá em casa. Eu lá no Marcílio Dias comemorando que me tinha nascido, era Débora, né? Estava internada, Débora internada. Aí o meu primo ligou. Ô, Ricardo, tu não pagou conta de luz, não? Eu falei, ih, rapaz. Falei, calma aí. Ah, mas venceu ontem. Não, venceu ontem, mas a do mês passado você venceu também. Eu falei, ih, rapaz, deixa o cara cortar não, mas a dívida ficou. Você pode ignorar essa conta, irmãos. A gente pode passar pela vida, a gente pode passar pelo tempo e passar assim, não, deixa ela aqui. Deixa aqui. Vou ignorar você. Deus me chamou para isso? Deus me chamou para fazer alguma coisa para Ele? Não, vou ignorar, deixa aqui. Essa conta não sai. Igualzinho. Sabe o que aconteceu? O cara desligou minha luz.
Falei, cara de pau, rapaz, abençoado. Em menos de um dia eu estava sem luz. Eu falei, rapaz, e agora? Tem que ir lá na Light. Paguei as 2 contas, cheguei, falei, esqueci um dia, rapaz, de pagar a conta de luz, vocês foram lá, mas tinha do mês passado, eu também esqueci. Mas a dívida ficou, irmão. A dívida vai ficar. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, um dia nós vamos apresentar o que fizemos com ela. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus, Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade, mas aquilo que Ele dá, Ele vai chamar a ajuste de conta. O que eu te fiz, pastor? Eu não te tirei do lamaçal do pecado, não te converti, não te dei um ministério. O que você fez do teu ministério? O que você fez da tua família? Eu te dei uma família abençoada. Eu te dei 2 filhas lindas, abençoadas. O que você fez? Você jogou no vento, jogou as tuas filhas no inferno, você não deu testemunho dentro da sua casa. Deus vai me chamar essa responsabilidade, irmãos. A palavra do Senhor é clara. Isso que Ele nos dá, Ele um dia vai requerer de nós. E aí? Qual vai ser a sentença que Ele vai nos dar? Eu lembro que quando eu tive que ir lá igual um desesperado na Light, deixei a Sheila lá no hospital com a Débora internada, falei, minha filha, liga minha conta de luz aí, porque eu sou um cara que não atraso conta de luz, eu não sei porque eu esqueci, mas a conta estava lá, piscando assim, ó. Você está em dívida com a Light, você está em dívida com a Light. Será que Deus não está falando com você que talvez você tenha que alguma coisa ainda para se acertar com Ele? Porque um dia Ele te deu alguma coisa para você fazer para Ele? Ou talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não se relacionou com esse Deus. Eu quero dizer para você, Ele está te dando oportunidade. Um dia Ele vai tomar conta. Um dia Ele vai pedir ajuste de conta. A palavra me cita que Jesus dá uma grande condenação. Abre aí, versículo 24, versículo 30. Jesus, chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Deus nos faz um alerta nessa noite, porque Jesus chega para esse que recebeu um talento. Esse que recebeu um talento, ele olhou e falou assim, tá bom, eu vou pegar esse talento, eu vou enterrar esse talento. Primeira coisa, por que eu vou enterrar esse talento? Porque esse Deus, ele vai me cobrar um dia. Ele é justo, ele é severo. Às vezes a visão que nós temos de Deus vai revelar o que nós vamos fazer com aquilo que Ele nos deu. A palavra do Senhor diz que esse camarada, ele pegou e não quis ter trabalho. Porque o próprio Jesus diz que o Senhor falou assim para ele assim, você é um servo mau e o quê? Preguiçoso. Aquilo que Deus nos dá, ela vai frutificar quando colocarmos as mãos para fazer frutificar. Ninguém que ganha alguma coisa do Senhor, algum talento, uma bênção do Senhor, pense que vai ficar só nisso. Porque Jesus diz que nessa parábola, o Senhor olhou para esse homem e disse o seguinte, você é um servo mau e preguiçoso. Ou seja, tá bom, o mais fácil, o que é para eu fazer? Mais fácil sou eu guardar aqui. Mais fácil sou eu enterrar. A gente precisa ser alertado nessa noite, cuidado com as facilidades. Porque a facilidade revela, na verdade, que nós não estamos querendo envidar esforços. A facilidade
revela, na verdade, que nós não estamos querendo fazer o que devemos fazer. E aí, o que é mais fácil? Você cavar o buraco e guardar. Você pegar, ficar no anonimato. Você pegar e não fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Cuidado, porque olha o que diz a palavra do Senhor Deus. O Senhor diz para ele assim: você é um servo mau e preguiçoso. E a palavra do Senhor diz uma coisa que me chamou muita atenção, mais do que isso. Ele falou assim: não seria melhor você ter dado aos banqueiros? Porque os banqueiros iriam cuidar muito melhor do que você cuidou. Será que é necessário ouvir isso de Deus, dizendo: será que não seria melhor dar isso para outro? Porque você está enterrando. Porque você não está, ao invés de você pegar, fazer isso frutificar, você está pegando, você partiu para o lado mais fácil. Não é porque Deus nos dá um talento, por exemplo, que não tem que envidar esforço. Na verdade, é isso que Deus quer que a gente faça. Não é porque Deus nos chamou para a pregação, para o ministério, que eu não preciso cair para dentro. Não é porque Deus me chamou, sabe, para fazer algo para Ele, que eu vou pegar e ficar na tranquilidade. A palavra do Senhor diz que Deus olhou, que o Senhor olhou para Ele, era melhor ter dado aos banqueiros. Isso é uma coisa que às vezes precisa ficar muito claro na nossa mente, porque na verdade a gente queria que a gente fosse igual às outras pessoas. A gente quer se espelhar em outras pessoas. Agora, quando Deus fala e olha assim: olha, não era melhor ter dado para outra pessoa? Porque eu dei para você, eu confiei a você. E o que tu fez? Eu confiei a você, você passou 70, 80 anos, 90 anos aqui. E o que você fez? Não era melhor ter dado aos banqueiros? Jesus fala isso porque os banqueiros, eles cobravam juros absurdos. E eles conseguiriam, pelo menos, ganhar alguma coisa com aquele talento. O grande problema é que a gente precisa olhar será que Deus está feliz conosco, ou Ele está preferindo dar a outros? Às vezes Deus separa algo para nós, e às vezes a gente não está cuidando como deve. Prepara-te para ajustar conta com Deus. Isso é muito claro. E talvez para esse daqui que tinha um talento, o Senhor falou para ele assim: era melhor ter dado aos banqueiros. Será que a gente precisa ouvir isso do Senhor? Só que não só foi isso. Aquele que ganhou um talento, a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para ele o seguinte: mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo, Jesus está julgando as obras. Quanto ao servo, Jesus fala uma sentença. Diz assim: quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pode ser que Deus não te deu nenhuma habilidade, mas Ele te deu uma oportunidade. Ele te deu um talento para você se relacionar com Ele. E pode ser que você esteja escolhendo andar longe desse Deus. No dia do ajuste de contas, aquilo que nós fizemos da nossa vida vai entrar nessa pauta. O que você fez? Tinha lá um pastor pregando a palavra, anunciando a minha volta. O que você fez quando você ouviu? Tinha lá uma igreja
que pregava a minha palavra, estudava a minha palavra. Você ouviu minha palavra. O que você fez? Teus ouvidos, você ouviu. A palavra penetrou no teu coração, você ficou do mesmo jeito. Essas vão ser as perguntas que o Senhor vai fazer para nós. O que você fez quando eu te dei essa oportunidade? A palavra do Senhor diz que para esse servo, que só tinha um talento e desperdiçou a oportunidade, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, mandará ele para um lugar onde será choro e ranger de dentes. É muito sério. É muito séria a volta do Senhor. É muito séria essa volta. É muito séria a volta do Senhor, porque naquele dia, ninguém enganará o Senhor. Você hoje, a gente está com uma crise muito grande no país, uma crise no meio jurídico que tem muitos juízes errando as suas sentenças. Você vê pessoas sendo presas injustamente, você vê, estou falando da parte jurídica no nosso país, você vê pessoas que precisavam estar lá pagando o preço por causa do mal feito que fez, e está solta. Nesses homens, eles erram o seu diagnóstico daquilo que as pessoas fazem. Mas nesse dia aqui, o verdadeiro juiz, o verdadeiro Senhor, o único juiz de todas as nações, ele não errará o seu diagnóstico. Ele vai colocar à esquerda aquele verdadeiramente que serão chamados de servo mau. Aquele que verdadeiramente tiveram a oportunidade de não se relacionar com ele nesse mundo. A palavra do Senhor diz que não entrará no gozo do seu Senhor. Pode ter certeza, querido, que isso é a mais pura verdade. Naquele dia ninguém vai enganar. Quem estiver no céu, quem entrar nos céus, entrou porque mereceu entrar no céu. Quem chegar lá vai entrar porque mereceu, porque reconheceu o sacrifício do Senhor. E quem não estiver lá, pode ter tentado dar um jeitinho brasileiro. Pode ter andado na igreja. Pode ter ficado 30, 40 anos, vivendo uma vida de piedade, vivendo uma vida aqui e ali. Fazendo uma coisa na frente da família e por trás fazendo outra. Naquele dia, o reto juiz dará a sua sentença. E a palavra do Senhor diz que esse homem desperdiçou a oportunidade. Deus tem nos dado a oportunidade nesse tempo de ouvir a sua palavra e está pronto para a sua volta. Mas a palavra do Senhor diz também que o Senhor, nesse momento, vai trazer para nós uma grande recompensa. Versículo 19, diz a palavra do Senhor: depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e fez um grande ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria de seu Senhor. Glorificado seja Deus, porque naquele dia vai ter um povo que vai receber do Senhor o vinde bendito de meu Pai, possuir por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Eu espero que nós estejamos lá. Eu espero que nós estejamos prontos. Eu espero que nós estejamos nesse momento recebendo essa palavra do Senhor. Porque a oportunidade foi dada, os talentos foram dados, e nesse momento vai ser uma alegria muito grande. Presta atenção numa coisa, e é muito claro o que eu vou te falar. Nesse momento, a maior alegria do Senhor vai dar essa palavra para mim e para você.
Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém seja condenado. Ele é fiel e justo, mas naquele dia vai ser um dia de alegria para Ele receber eu e você nos céus. E aí? Vai receber eu e você nos céus porque nós fomos fiéis no pouco. E o fiel no pouco é cuidar daquilo que Deus está nos dando hoje. É estar pronto, estar preparado para esse grande encontro. Fiel no pouco significa dizer que Deus está dando oportunidade nessa vida. Que isso aqui é pouco diante daquilo que Ele tem para nós nos céus. É por isso que Ele diz a esse Senhor, a esses servos, Ele diz assim: você foste fiel no pouco. Se eu te dei 5 talentos, eu te dei 2 talentos. Você foi fiel nisso daqui. Agora, sobre o muito, eu vou te colocar. Entra na alegria do seu Senhor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você entrar na alegria do Senhor? Você sabe o que é você receber uma palavra do Senhor com alegria? Você sabe o que é você entrar no gozo do seu Senhor eternamente? A palavra do Senhor diz que para esses o Senhor vai fazer isso. Ah, irmãos, nós precisamos estar prontos. Precisamos estar atentos à sua volta. A palavra do Senhor diz que Deus fala para eles, que o Senhor fala para eles o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Abre aí Provérbios capítulo 11, verso 18. Diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 11, verso 18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Mateus 16, 27. Diz a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 23 a 25. Diz a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Até o 25, diz a palavra: e quem fizer injustiça receberá em troca injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus é justo. Deus não trata ninguém com parcialidade. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 22, verso 12. Nós receberemos do Senhor, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Nesse dia Ele vai nos dar a recompensa de sermos fiéis aqui a Ele nesse tempo. Nesse dia Ele vai nos dar a recompensa de recebermos o galardão dos céus. Nesse dia nós vamos receber o vinde bendito de meu Pai. Mas precisamos cuidar daquilo que Ele não tem nos dado. Precisamos estar prontos. A palavra do Senhor ainda diz, no versículo 58 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz a palavra do Senhor, melhor, Apocalipse 3, 11, eu preciso citar esse texto, eu não tenho para onde correr. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 3, 11, venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele grande dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor nos terá a alegria de nos receber, e naquele grande dia receberemos do Senhor a recompensa por tudo que nós fizemos aqui. Eu quero só te desafiar uma coisa nessa noite, e te dizer, vai valer a pena. Se você acha que não, a palavra do Senhor me diz que sim. Se você acha que não, eu quero dizer para você, se vai valer a pena você se manter fiel. Vai valer a pena você dizer não para o mundo. Vai valer a pena você cuidar daquilo que Deus está te dando. Vai valer a pena, e a palavra do Senhor diz isso para nós em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que fizermos aqui não será vão no Senhor. Ele nos recompensará.
e receberemos dele a herança, receberemos dele a glória eterna, receberemos dele o galardão eterno. Eu te desafio nessa noite a pensar. Se o Senhor chamar você, se o Senhor chamar a sua igreja nesse tempo, como é que estão as coisas que Deus te deu? Como é que está a tua vida? Quem você se compara nessa parábola? A quem, se você se compara ao que tem 5, ao que tem 2, ou se você se compara ao que tem 1 talento? Eu quero dizer para você nessa noite, pensar, devemos nos apegar àquilo que Deus nos dá, a oportunidade. Devemos nos apegar aos dons e talentos que Deus nos dá. Devemos nos apegar e cantarmos para Ele, vivermos para Ele. Devemos nos apegar a essa oportunidade que temos nesse tempo presente de sermos crentes. Devemos nos apegar e termos relacionamento com o Senhor todos os dias, todas as horas. Devemos estar prontos para a sua volta. Eu quero pensar com você que nessa noite nós precisamos aproveitar a oportunidade de sermos pessoas que estão preparadas para a volta do Senhor. Se prepara para encontrares com o teu Deus. O teu Deus está às portas. O teu Deus virá e Ele um dia vai nos chamar à responsabilidade. Deus vai me cobrar e dizer o seguinte: onde está a tua família, pastor? Isso é a coisa mais clara que tem para mim. Cadê a Sheila? O que você fez com a Sheila? O que você fez com a tua família? Primeira coisa. Segundo, o que você fez com a tua igreja? Você enganou a igreja? Pregava uma coisa e não vivia? Eu acho que, como diz assim, o sarrafo de Deus lá comigo vai ser bem lá em cima mesmo, né? Começa logo por aqui. As habilidades que eu te dei, o que você fez? O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o salário que você ganhava todo dia no teu trabalho? O que você gastava? Porque, convenhamos, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É ele que nos dá todas as coisas. Até o ar que respiramos, ele que nos dá, irmãos. Nada é mérito nosso. Então ele vai começar assim, para mim assim, eu já vou começar assim: Senhor, está aqui a minha família. Olha, eu fiz de tudo, Pai, para que essa família não saísse da tua presença, sabe, Senhor? Eu fiz de tudo para que essa igreja ouvisse a tua palavra e não ficasse de porta em porta vendo palavrinha de autoajuda. Eu estou dizendo porque, Senhor, olha, o Senhor viu que eu fui lá e preguei a tua palavra e que o Senhor ia voltar. Essa igreja, se ouviu, não ouviu, é culpa dela, Senhor, mas eu fui lá, fui fiel. E aí ele vai falar assim: o que eu fiz? O que você fez com o ministério? Você foi fiel mesmo no teu ministério? Eu acho que Deus vai ser, o sarrafo comigo vai ser muito lá em cima. Vai ser bem lá em cima mesmo. Mas com a igreja também. Porque a igreja não tem o porquê reclamar. Deus tem dado a essa igreja dons e talentos. Deus tem dado a você a oportunidade. Deus tem te chamado à responsabilidade. Deus não vai se enganar. Você está vivendo no tempo presente hoje. Hoje você tem 1001 facilidade de viver numa vida de pecado. Você tem 1001 facilidade de viver numa vida de prostituição. Você tem 1001 facilidade de você viver numa vida de engano. Você escolhe. Mas naquele dia, a igreja não estará enganada. Naquele dia. E eu posso dizer para vocês, o sarrafo com a igreja também vai ser bem lá em cima. Porque a igreja está ouvindo a palavra do Senhor. Como é que está? E quando Jesus voltar, qual é o servo da parábola que seremos? Qual é o servo da parábola? Vamos cantar? Ministério Louvor, ainda vou cantar ainda hoje. Está muito cedo. Se fosse lá no jogo do Flamengo, lá a gente estava... Né, Marquinhos? Não. Vamos cantar. Eu te amo, tá, irmão? Eu te amo, tá? Mas se fosse lá, a gente daria.
Mas aqui a gente vê aqui, irmãos, para adorar o Senhor, sabe? Para exaltar o nome dEle. E eu queria nessa noite, vamos cantar. Vamos cantar porque esse Deus, Ele é perfeito. Um dia Ele vai vir nos buscar. Não sei que louvor vocês vão cantar. Canta aí. Vamos adorar o Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Você pode cantar? O Senhor vem. Vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um Um lugar lugar que te espera. que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem.
Aleluia. O meu nome irá chamar. Se o rei Está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Você pode aplaudir ao Senhor. A gente tinha que cantar esse louvor todo domingo, toda quarta-feira. Jesus está voltando, irmão. Acreditem. Acreditem. Tomara que a gente seja a geração do arrebatamento. Para você não ter que me enterrar lá em Vila Rosalia, em lugar nenhum. Tomara. Coisa mais linda. Vamos esperar. Espere, esteja pronto para a volta do seu Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra tem sido pregada nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor está voltando. Alerta a tua igreja, Senhor. Ó Deus, nessa noite, Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor ministrou no coração da tua igreja. E que ninguém aqui está inocente diante da tua palavra. Mas Deus, desperta-nos, ó Pai. Para que os nossos talentos, Senhor, para que aquilo que o Senhor deu a nós esteja pronto, ó Deus, para ser apresentado ao Senhor nesse dia. Deus querido, que nada daquilo que o Senhor nos deu, ó Deus, seja a nossa vida, ó Deus, em comunhão com o Senhor, a nossa conversão, ó Deus, seja rejeitada no dia que o Senhor voltar. Que o meu talento, ó Deus, que aquilo que o Senhor separou, ó Deus, para mim, ó Deus, não seja rejeitado naquele dia. Meu Pai. Mas, Senhor, que a tua igreja esteja pronta, Pai. Deus, que nessa noite a tua palavra, Senhor, seja, ó Deus, vivificada em cada coração. Ó Deus, que poderosamente, Senhor, o teu Espírito Santo continue falando com a tua igreja durante os dias até a tua volta. Que a tua igreja não se esqueça da tua palavra, porque ela não é minha, Senhor, ela é a tua palavra. E o Senhor um dia vai voltar para prestar conta conosco. E estaremos diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Dê a ela uma semana repleta da tua presença. Dê a ela uma semana de louvor e adoração ao teu nome. Dê a ela uma semana, Senhor, de leitura da tua palavra. Aleluia. E que poderosamente, ó Deus, o Senhor venha abençoar a tua igreja. Fica conosco. Receba todo o louvor, toda a adoração que foi feita nesse lugar. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. E continua abençoando a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, para estar pronta para teu grande dia. Aleluia. Fica conosco. Te oramos, Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutinhos, vou chamar a diaconisa Jussiara rapidamente.